em Provérbios 14, não é isso? Paramos em Provérbios 14. Então, boa tarde, meu amigo. Dando continuidade, certo, ao nosso projeto estamos em Provérbios 14. Vamos analisar, certo? Vamos meditar no Provérbios 14, que diz o seguinte: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Porque a mulher sábia edifica a casa? Porque é aquela que teme ao Senhor, que tem o Senhor no coração e que guarda os seus mandamentos. Então, feliz da família, né, que encontra essa mulher, que tem essa mulher como chefe da família, que tem sabedoria no coração, porque vai instruir os filhos, né, vai ser a base da casa e vai fazer com que todos, certo, andem no caminho do bem e temam ao Senhor. Então, a mulher sábia edifica a casa. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Então, o que anda na sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. O que anda na sinceridade é aquele que é sincero de coração, certo? Ele é aquele que anda é aquele que ama, é aquele que o Senhor ama e é aquele que ama o Senhor. Porque quem anda nos caminhos do Senhor não compactua com a mentira, com uma vida mentirosa, nem mente para si mesmo, nem mente para as pessoas, né? Procura ser o mais transparente possível nas suas atitudes e as suas escolhas, os seus frutos. Você conhece os frutos dos que andam no caminho do Espírito Santo, se está no caminho da verdade. E quem é a verdade? A verdade, só Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Certo? Então, continuando. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Quer dizer, na boca do tolo só o que? Soberba. Por que só a soberba? Porque o tolo, ele se acha acima de tudo e de todos, inclusive do próprio Deus. Não é? Ele se acha acima de tudo e de todos, inclusive do próprio Deus. Então, ele não encontra limite, certo? Para humildade no coração. Manso, a palavra de Deus diz para sermos manso e humilde de coração, mas uma pessoa soberba jamais vai entender o significado concreto, o significado prático do que é você ser manso e humilde de coração. Então, o soberbo aborrece o coração de Deus. E Deus vai quebrantar, vai chegar o momento que essa pessoa vai se, diante de Deus, ela vai se render diante de Deus, certo? Porque só Deus, ele é digno de louvor e glória. Então, nós não podemos ser soberbos uns com os outros, certo? Eu quero pedir até que me desculpem, né? Porque eu estou um pouco fanha, que eu estou gripada. Tá certo, meu amigo? Me desculpe porque... Enfim, né? Mas para dar continuidade ao nosso projeto, e como eu não vinha enviando os vídeos, aliás, o áudio, né, antes, porque não tive tempo, agora eu resolvi fazer mesmo gripada, porque eu tive um tempo, né? Nesse final de semana eu dei um tempinho dos estudos e estou fazendo essa evangelização. Mas estou com uma gripe, né? Enfim, né? Mas
releve aí essa gripe, esse nariz corizando. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. O que é ter abundância de colheitas? Certo? É quando em um determinado momento, certo? Aquela provisão chega no celeiro pelas mãos do Senhor. Quando o Senhor faz, Ele traz em abundância. Não havendo bois, quer dizer, quando Deus não envia as pessoas certas, o celeiro fica limpo. Aquela sensação. Há momentos na vida que a gente sente uma sensação de vazio, né? Que esse vazio só pode ser preenchido por quem? Só pode ser preenchido pelo Senhor. Às vezes Ele limpa tudo, deixa uma sensação de vazio, deixa uma sensação de limpeza profunda, para depois organizar e preencher o nosso celeiro com a abundância necessária, daquilo que necessita. É a restauração que o Espírito Santo faz em nós. Portanto, nos sentirmos vazios de vez em quando é necessário. Para todo recomeço começa de um grande vazio, e aos poucos o Espírito Santo vai preenchendo aquele vazio, e todas as áreas da nossa vida, tudo vai sendo restaurado. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Bom, quem dá testemunho de mentira compactua com a perversidade, certo? E quem faz pessoas sofrerem por causa de um testemunho mentiroso, essa pessoa ela vai pagar o preço, né? Então devemos ter cuidado. Se vamos servir de testemunha, isso serve tanto para na vida pessoal, como na área jurídica, como na vida pessoal, como em todas as áreas de nossas vidas. Devemos ser testemunhas do Senhor, testemunha de Deus, e não vim para esse mundo para testemunhar uma vida mentirosa. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Quer dizer, o escarnecedor ele busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Porque como é que o escarnecedor vai encontrar sabedoria e vai achar sabedoria, se tudo que ele sabe é ser um zombador, rir das pessoas, maquinar o mal, ridicularizar as pessoas, colocar as pessoas em saias justas, em situações vexatórias. Então o escarnecedor jamais vai encontrar sabedoria, porque a sabedoria do Senhor é uma ciência muito grandiosa, está muito além do que uma pessoa que pode ser considerado santificada ou santificado pode entender. O que dirá um escarnecedor? O escarnecedor ele passa longe da sabedoria do Cristo, menino do próprio Deus, não é? Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. O que é aí a presença do homem insensato? E a presença do homem insensato é você compartilhar, vamos dizer, conversar, ou você ter um momento para poder conhecer aquela pessoa melhor. Você vai perceber que dali daquela pessoa não se percebe o quê? Não se percebe lábios do conhecimento. Se você procura a presença de Deus em um homem insensato, você está perdendo seu tempo, porque de lá não vai vir lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é enganar. Verdade.
A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. É verdade. Quem tem parte com o Senhor, muitas vezes nos preocupamos com coisas materiais, de como vai ser o nosso futuro, se vamos garantir bom emprego, uma boa estabilidade de vida material, o que vamos construir, o que vamos deixar de herança para nossos filhos. Nos preocupamos, não é? Com o nosso futuro. Mas também a pessoa que é espiritual e a pessoa que procede da parte do Senhor, ela se preocupa qual é a minha missão aqui nesse mundo. Qual a minha contribuição nesse mundo? Eu sei que o Senhor não me colocou aqui somente para nascer, para ter uma vida de prazeres, para ter uma vida de alguns momentos felizes, superar o sofrimento, porque todos nós passamos por sofrimentos na vida e por provas, e enfim conseguir vencer na vida, ter um bom emprego, formar uma família e depois morrer, me aposentar e depois morrer. É só para isso que Deus nos colocou aqui na Terra? Não. Seja lá a pessoa que você seja, você tem algo com Deus, certo? Você tem um propósito com Deus. Todos nós temos propósitos com Deus. Nem todos nós aceitamos os nossos propósitos com Deus, mas estamos aqui para servir também, não só para ser servidos, mas para servir também, principalmente. E temos uma comunhão com Deus. Uma comunhão com Deus que devemos descobrir. E se você em algum momento já se interrogou, quis entender o seu caminho aqui na Terra, parabéns, porque você já está no caminho certo. Porque Deus se alegra da pessoa que se interroga: qual é o meu caminho aqui na Terra? O que Deus deseja de mim aqui nessa Terra? Mas a astúcia do tolo, por outro lado, os tolos, eles só pensam em enganar. Só tem o pensamento de engano, de enganar o outro e enganar, muitas vezes enganar a si mesmo. Quem engana o outro, muitas vezes engana a si mesmo. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. É verdade. Há uma diferença entre pecadores e pecadores. Tem aquele que é pecador e se reconhece pequeno e pecador, não é? E daquele seu pecado ele não se alegra, ele sabe que e tem uma fraqueza nele, que tem uma tendência ao pecado, todos nós temos tendência ao pecado, todos nós temos tendência em errar, em construir um caminho de erros, certo? Só que a diferença entre pecadores e pecadores: há o pecador que se reconhece, que clama pela misericórdia de Deus, e aquele que ri do pecado, aquele que acha que o caminho, que confunde a boa vontade de Deus com o caminho, como um caminho mau sendo um caminho bom. Então aquela pessoa que já está sem saber discernir o que é o caminho do bem e o que não é, essas pessoas são dignas mais ainda de misericórdia, né? E felizes aqueles que reconhecem, apesar de serem pecadores, que precisam da misericórdia de Deus, porque esses são dignos da renovação do Senhor e do Espírito Santo, e de um dia alcançarem a vida eterna. O coração conhece a própria amargura, e o estranho não se estremeterá na sua alegria. O coração conhece a sua própria amargura. É verdade, todos nós conhecemos o que é amargura no nosso coração. Momentos da vida da gente, pessoas que passam pela vida da gente, situações que às vezes não é por causa das pessoas, é por causa de situações mesmo que passam pela vida da gente. E o caminho, então você conhece, certo? As amarguras do seu coração. O que é que lhe constrange, o que é que lhe amargura, o que é que traz tristeza ao seu coração? Seja solidão, seja necessidades materiais, seja necessidades de evoluir espiritualmente. Todos nós conhecemos as nossas amarguras. E o estranho não se entremeterá na sua alegria. E também só quem conhece a sua alegria, o que traz alegria ao seu coração, só quem conhece o efeito que Jesus faz na sua vida é você mesmo.
Porque a experiência se compartilha, mas antes de se compartilhar, ela é algo único e intransferível. O sentimento de alegria e de amargura é algo único e intransferível. Podemos compartilhar com as pessoas, mas a maneira como você sente, só você sabe explicar e só você pode sentir daquela forma. Outra pessoa vai entender, certo? Mas nunca vai viver do jeito que você vive aquela situação. Então só Deus ele tem um conhecimento profundo de como você se sente, certo? No momento de alegria e no momento de amargura. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. A casa dos ímpios desfará. Quando diz que a casa dos ímpios se desfará, isso não quer dizer no sentido se desfará no sentido, como é que eu posso dizer, físico, né? Vamos dizer, a casa vai desabar, vai vir uma tempestade, vai acabar. Não é exatamente no sentido físico. É no sentido conotativo, certo? Sentido figurado. Se desfará por quê? Porque pelos caminhos, né? Pelos caminhos que aquela pessoa, aquela família, aquelas pessoas daquela casa escolheram. Muitas vezes uma família toda é destruída, certo? E anda no caminho mau, porque por falta de entendimento. A palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de entendimento. Por isso a importância da evangelização, por isso a importância de nós formarmos uma corrente do bem, certo? E toda vez que tivermos a oportunidade de evangelizar e pregar a palavra do Senhor, transferirmos isso uns para os outros e sermos testemunha do poder de Deus na vida dos outros. E mais a tenda dos retos florescerá. Aquele que anda no caminho da retidão terá uma vida de flores. Encontrará certamente espinhos, mas que não dará muitos prejuízos, né? Que com certeza você reconstituirá a sua vida. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são como os caminhos da morte. Porque às vezes a gente pega um caminho na vida que parece direito, né? Esse caminho aqui, ó, tem uma aparência, né? Tem uma aparência de bondade. Tem uma aparência que eu estou tendo uma vida certinha, uma vida correta, mas cuidado. Cuidado com o que parece honesto, com o que parece uma vida correta, porque muitos caminhos nos enganam, né? E pode nos levar a caminhos de morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Isso aí é um momento que todos nós passamos. Às vezes um momento de riso às vezes a gente pode rir, mesmo tendo dor no coração. E o fim da alegria é a tristeza. Muitas vezes a alegria vai acabar e a tristeza se inicia. Por isso que a gente não deve se apegar a sentimentos, certo? Porque sentimentos são passageiros, certo? O que não é passageiro é o que? A fé. A fé que nós guardamos no coração. Muitas vezes com Deus podemos rir para alguém mesmo sentindo uma dor no coração, certo? Mesmo sentindo com extremas dificuldades, certo? Com o coração na verdade chorando, mas na aparência estamos rindo para alguém, certo? Estamos com alegria. E certamente que todos nós passamos, né, pelo fim da alegria e o início da tristeza. Mas o mais importante é como anda os sentimentos que você guarda no coração. Procurar não guardar no coração sentimentos ruins, né? E no geral é bom que você possa trazer sementes de alegria, passar alegria para as pessoas, poder sorrir para as pessoas, poder se envolver com as pessoas,
certo? Poder se doar para as pessoas e levar alegria para as pessoas. Mas, certo? A compartilhar a tristeza também não é ruim. Às vezes, quando nós nos despimos da nossa nosso extremo sentimento de fortaleza, né? De sermos fortes sempre, e nós mostramos as nossas fragilidades, também não é ruim não, porque ninguém vive só de alegria, né? A tristeza faz parte, inclusive faz parte do autoconhecimento, certo? O próprio Jesus, ele sentia angústia, mas com certeza Jesus, ele procurava, certo, trazer alegria para a vida das pessoas, trazer a verdade, trazer a luz, trazer a verdade, trazer restauração para a vida das pessoas. Então a gente tem que entender a mensagem por trás de tudo isso, certo? Também não adianta uma alegria falsa e nem adianta uma tristeza onde você perde a esperança, nem tanto ao norte nem tanto ao sul. É procurar um equilíbrio entre a alegria e a tristeza e procurar viver bem com as pessoas. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O que é que o nosso Salomão quis trazer nesse Provérbios aqui? Quando ele teve essa inspiração, escreveu Provérbios, né? Então, quando ele diz no versículo 14, capítulo 14, versículo 14, e diz assim: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O que é você se fartar de si mesmo? É você poder estar tão bem consigo mesmo, certo? Que isso transborda em você e sobre as pessoas. E já o caminho dos que desculpa, porque estou engasgando um pouco porque estou gripada. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração. Quer dizer, da infidelidade do coração, certo? Você vai colher. Se você planta infidelidade, você vai colher infidelidade. Se você planta o que é bom, você vai se fartar daquilo que você está plantando de bom, certo? É aquela história, né? Você não pode plantar laranja para colher goiaba, certo? Então, cuidado com a infidelidade de coração, principalmente a infidelidade a Deus. Quando fala infidelidade aqui, não é a questão de relacionamentos, não. É principalmente a fidelidade a Deus, certo? Que é algo que é muito maior do que a fidelidade ao homem. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples é aquela pessoa que é ingênua, certo? A pessoa que é ingênua, que é inocente, não no bom sentido, porque às vezes a pessoa pode ser inocente, uma criança ela pode ser inocente porque uma criança é pura, mas inocente no sentido porque ela não busca os conhecimentos. Ser simples aqui está no sentido ruim. Não é você ser simples, de você ter a simplicidade no coração, não. Simplicidade no coração alegra a Deus. Mas você ser simples aqui está num sentido negativo. Porque você ser simples é você não buscar o conhecimento. E você não buscar o conhecimento da palavra de Deus te prejudica, certo? Porque você dá crédito a toda palavra que te dizem. Mas o prudente, ele atenta para seus passos, certo? Quer dizer, cada passo do prudente, ele fez, poxa, eu fiz isso, isso e isso. Aí ele, no final do dia, ele repensa tudo aquilo que ele fez. Cada passo é planejado na vida da pessoa que anda nos caminhos do Senhor. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se... Quer dizer, o sábio, ele erra, certo? Ele pega o caminho mal, mas ele
com o tempo, ele entende, certo, que aquele caminho que ele pegou não é um caminho bom e ele se desvia. Fez, poxa, eu tô indo por esse caminho aqui, mas por aqui eu não vou bem, certo? Eu não vou ficar bem comigo mesmo, e não é por aí. Eu vou consertar. Ainda é tempo de recomeçar esse caminho que eu tomei. E a pessoa refaz o caminho. Mas o tolo não, ele encoleriza-se, inclusive se alguém for corrigi-lo. Ele não aceita a correção. O presto se ira e fará doidice, e o homem de mais imaginações será aborrecido. Quer dizer, aquele que não busca sabedoria faz doidices, né? E mais os prudentes se coroarão de conhecimento, porque quem busca o conhecimento encontrará. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. Quer dizer, os maus inclinam-se perante a face dos bons. O que é você inclinar-se perante a face dos bons? É você reconhecer, poxa, você não vai julgar a pessoa pela aparência. Você vai conhecer o bom, certo? Os bons pelo coração de cada pessoa, certo? Pelas atitudes, pelo coração, pela maneira como a pessoa se comporta e pelos frutos que aquela pessoa traz. E os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Cuidado, certo? Quando Salomão diz que o pobre é aborrecido até do companheiro, ele não está querendo separar uma questão de pobre, ele não está sendo preconceituoso com pobre e ricos. O dinheiro muitas vezes traz amigos, muitos amigos, mas traz também muitos falsos amigos. Amigos de verdade são poucos. E os maus inclinam, e o pobre é aborrecido até do companheiro. E às vezes até aquele companheiro mais amigo, na hora que a pessoa está em situação de dificuldades, né? Ele não é realmente parceiro, não é realmente uma pessoa com quem você pode contar. Mas isso vale, certo? No geral, você tem que saber quem são seus verdadeiros amigos no momento de adversidade, certo? Tanto o rico como o pobre. Aquele que agrada ao Senhor sabe distinguir quem são os verdadeiros amigos e quem são os falsos, que não são amigos. O que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aquele que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Deus ama aquele que faz bem aos humildes. Porventura não erram os que praticam o mal, mas a beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Não erram o que praticam, mas a beneficência e a fidelidade haverá para os que praticam o bem. É verdade. Beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Quem anda no caminho do bem, quem pratica o bem, com certeza vive na beneficência e na fidelidade e na prática do bem. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só se encaminha para a pobreza. Em todo trabalho há proveito. Todo trabalho que você faz, desde que seja um trabalho honesto, há proveito. Algum proveito pode ser o trabalho mais humilde que existir, mas daquele trabalho que você faz se tira algum proveito. Mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Palavras em vão, né? Palavras que em nada acrescentam, certo? Só vai nos encaminhar para a pobreza, inclusive pobreza de espírito. E não no sentido negativo. Aqui está no sentido, pobreza de espírito, no sentido negativo mesmo, de
de você não conseguir ter a sabedoria, certo? Ter a sabedoria, não a sabedoria dos livros, mas a sabedoria de Deus. Cuidado para não ficar sendo uma pessoa culta, certo? Intelectualmente, mas com ausência do que é mais importante, que é o entendimento do caminho do Senhor. Aquele que é sábio não precisa se justificar. Se você sabe que você está andando no caminho certo, não se justifique. Não fique discutindo com as pessoas. Não fique querendo se justificar, porque quem justifica o sábio e o que vive em caminho reto é Deus, certo? Se você é uma pessoa que evangeliza para se justificar, ou que está querendo de alguma forma sempre se justificar dos seus caminhos errados ou dos seus acertos, então você está querendo se autopromover, certo? Você não está no caminho certo. Agora, se você tem a sua consciência tranquila, certo? Se você anda no caminho do Senhor e você sabe o que você está fazendo da sua vida, você é uma pessoa que você encontrou uma forma de viver bem e de ter Deus e manter Deus no seu coração. Por isso, cuidado com as palavras vãs. A palavra nada vai acrescentar, nada vai mudar, tanto dos seus erros como dos seus acertos. Ter a sabedoria do Senhor é ser obediente, certo? Ser obediente e procurar, certo? E procurar cada vez mais se sofisticar na prática do bem. Inclusive fazer bem a si mesmo. Porque quem não consegue fazer bem a si mesmo, não consegue fazer bem a ninguém. Fazer bem ao próximo. A coroa dos sábios é a sua riqueza. E a estutícia do tolo é só a estutícia. Essa aqui é bem autoexplicativo, não preciso nem dizer, né? A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Ele está constantemente, Salomão está constantemente repetindo isso, né? Testemunha verdadeira, testemunha falsa. Você não deve ser testemunhar mentiras, né? Você deve compactuar sempre com testemunhos da verdade. E se livrar do espírito enganador. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Verdade. Quando você está com o Senhor, você tem confiança. Tudo que você faz, você tem confiança. Você é uma pessoa mais autoconfiante. Não confiante em si mesmo, mas confiante naquele que trabalha por você. Então, a firmeza, a confiança de que a provisão chegará, de que Deus não te abandonará, de que você não está só. Então, a fé, realmente, ela remove montanhas. E ele será um refúgio para os seus filhos. E isso é passado também para os herdeiros, para os filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Verdade. Aquele que teme ao Senhor e que usa o Senhor como fonte de vida é preservado dos laços de morte. Deus concede muitos livramentos e acrescenta dias e anos à sua história, né? À sua vida. Quase terminando, vamos lá. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo há a perturbação do príncipe. Ter o apoio das pessoas. Aquele que lidera é bom que tenha o apoio das pessoas. Mas nem sempre, cuidado, né? Que nem sempre a multidão, nem sempre a maioria está com a verdade. Você sempre tem que consultar o seu coração, que às vezes pode ser enganoso. Por isso que é importante que você se livre dos sentimentos e ouça tão somente o que diz o Espírito Santo. Isso em oração você consegue,
nós conseguimos. E a multidão, você não deve se impressionar, se impactar com a multidão que está a seu favor ou contra você. Mas você deve procurar, certo? Conduzir bem as pessoas e ser instrumento de bênção na vida das pessoas. O longânimo é grande em entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. Aquele que tem um ânimo precipitado, aquela pessoa esquentadinha, né? Que por tudo explode, por tudo se revolta. Essa pessoa exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração com saúde é a vida da carne. É verdade. O que é você ter um coração com saúde? Um coração com saúde, não do ponto de vista médico, né? Aqui nós não estamos falando do ponto de vista da medicina, mas do ponto de vista espiritual. Um coração com saúde é a vida da carne, quer dizer, um coração livre de sentimentos ruins traz vida à carne, certo? Revigoriza a sua própria vida, a sua autoestima, as suas escolhas, revigoriza a sua vontade de viver, certo? Revigoriza a maneira como você vive em família, revigoriza tudo que você faz, até para você sentir-se bem consigo mesmo, refletir, olhar-se e refletir, enxergar como você se enxerga diante da vida, certo? E como você enxerga as pessoas, porque a maneira como você enxerga as pessoas e a maneira como você se enxerga o coração é mais ou menos o espelho da alma. Então, como você se enxerga e como você se enxerga e como você enxerga as pessoas reflete o que está no seu coração. Tá entendendo? A maneira como você enxerga as pessoas e como você se enxerga reflete o que está no seu coração. E não precisamos dizer, né, que a inveja é a podridão dos ossos. Então, todos nós estamos passíveis, né, de passar por esse sentimento, mas quem tem esse sentimento no coração, né, deve procurar se livrar, porque realmente é a podridão. É a podridão dos ossos, é a podridão da vida, certo? É a podridão do corpo, de todo o corpo. Se você tem esse sentimento no coração, procure se libertar. Precisamos de cura e libertação quando temos sentimentos assim como o ódio, assim como o rancor, certo? Assim como a mágoa, que muitas vezes provém da inveja, certo? A podridão dos ossos nos torna sensíveis e a gente fica perecendo de tudo. Você pode ser uma pessoa que tem abundância de muitas coisas na vida, mas pode ter o coração com isso, né? Com a inveja. A inveja não é só aqui de coisas materiais, é no sentido amplo, ok? Então vamos procurar ter o coração com saúde. Um coração com saúde espiritual é um coração em que a gente consegue enxergar o que há de melhor em nós e o que há de melhor nos outros, para que nós possamos nos enxergar como realmente somos, certo? Então, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. É verdade, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado honra-o. Não é só você fazer caridade, não é uma questão de você fazer caridade. Você pode ajudar várias instituições, várias pessoas que precisam, mas você pode não ter o sentimento de caridade real no coração. A caridade está muito ligada ao amor, certo? Então, vamos procurar fazer
olhar para o pobre, mas com o coração despido de sentimentos ruins. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. É verdade. Você pode estar na situação que for, mas o justo, Deus ele não deixa a esperança morrer nem na hora da sua morte, porque você sabe que tem a esperança da vida eterna. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Verdade, bem autoexplicativo, nem precisa dizer nada. Penúltimo versículo, versículo 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Verdade. Às vezes muitos países, muitos estados estão vivendo uma situação de turbulência pelos muitos pecados, certo? Pela ausência de Deus naqueles lugares. Claro que a gente não pode sair apontando aí o dedo, porque essas pessoas onde tem guerra, onde tem um descaso, onde tem muita violência, porque Deus não está lá. Também não é assim, né? Só que a gente tem que tomar de conta, certo, disso, e procurar ver quais são os erros, certo, para que se conserte e para que os povos não pereçam. E por último, o versículo 35, para encerrar o Provérbios capítulo 14, dando continuidade ao nosso projeto de Provérbios, a meditação em Provérbios. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Esse aqui também é bem autoexplicativo, não é? O rei tem o seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Certo? O rei dos reis quem é? É Deus, certo? Então, o nosso rei, Deus forte e imortal, diz que, através da sabedoria de Salomão, diz que nós temos que ter um contentamento, temos que contentá-lo em sermos prudentes. Então, vamos ter cuidado, né, para não viver. Vamos ter cuidado com essas advertências que nos traz Salomão, para que a gente não tenha uma vida onde padeça de sabedoria. Vamos procurar ser essa pessoa prudente que nos recomenda Salomão através da inspiração do próprio Deus. Nada é em vão, certo? Tudo que é passado para nós através das Escrituras tem uma sabedoria profunda, certo? E devemos prestar reverência a esta palavra, certo? Devemos prestar reverência a esta palavra e exaltar tudo o que procede do nosso Deus, certo? Tudo que procede do nosso Deus, tudo que Ele nos dá como um verdadeiro presente. Isso aqui é um grande presente. É um presente que faz a gente viver bem para a vida toda, desde o nosso nascimento até o fim de nossas vidas. Ok? Então é isso. Provérbios 14 acaba aqui. E próximo, nos encontramos em uma próxima oportunidade.